Meu nome é Carla, sou mais conhecida como Cacá e eu sou criadora do Ateliê Voilá. E eu criei esse Instagram para poder te ensinar a produzir peças lindas e sofisticadas através da técnica do punch needle. Agora são 16 horas e todas as quintas eu faço live falando sobre o universo dessa técnica que é tão gostosa de fazer. E hoje, gente, o tema da live é sobre tecido. Vamos entrando todo mundo, tudo bem? A gente acabou de entrar aqui. É um assunto, gente, muito importante, porque é um dos materiais essenciais para vocês conseguirem poder fazer a peça de vocês, tá? E tem muita gente que tem muita dúvida sobre tecido. Essa live eu fiz, né, decidi fazer porque foi a segunda mais votada. Que vocês me pediram para poder falar sobre esse assunto, então, que é o tecido, né? Quais são os tecidos que são viáveis de fazer a técnica do punch needle e se a gente pode usar qualquer tecido para fazer qualquer tipo de trabalho, tá? Então vamos lá, eu vou começar, gente, abordando uma coisa que eu acho que é importante todo mundo saber, que nem sempre todo mundo sabe. Como é que funciona, né, a produção de um tecido? Existem diferentes fabricantes, né? E cada fabricante faz um tipo de tecido, né? Mesmo sendo do mesmo, por exemplo, linho misto. O linho misto, por exemplo, existem diferentes fabricantes e que dependendo da hora que eles forem produzir, uns colocam mais linho, né? O outro fornecedor faz uma mistura de elastano, né? E aí coloca um pouco de algodão. Então, isso faz a diferença na hora do resultado final do tecido. Por que eu tô querendo dizer isso, né? Porque quando eu falo, por exemplo, você pode fazer uma peça, né, uma almofada ou um bastidor com linho misto, você vai ver que às vezes na minha cidade tem fornecedores diferentes da cidade que você mora. Então, o que acontece? Você vai ter que ver antes de comprar, né? E aí você vai ter que acabar testando esse tecido para saber se é um tecido que você gosta, para você poder comprar. Então, o que eu sugiro normalmente? Vocês comprarem um pedaço pequeno de tecido para vocês testarem antes. Ou então, muita gente está comprando, né, tecido pela internet. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de comprar tecido pela internet. Eu gosto de comprar lã pela internet, né? As agulhas mágicas eu compro pela internet. Mas o tecido é algo, né? Um material que eu gosto de tocar. Por quê? É no toque que eu acho que facilita muito a gente saber se é um tecido muito fibroso, né? Se ele tem muita gramatura, se ele tá muito engomado, né? Então, assim, eu gosto de comprar tecido pessoalmente nos armarinhos locais da minha cidade, tá? E aí, gente, outra coisa que é importante também vocês saberem é o seguinte: não existe um tecido aqui no Brasil específico para a técnica do punch needle, do ponto russo, tá? Isso é muito importante vocês saberem também. E aí, fora do Brasil, por exemplo, existe um tecido específico para essa técnica. Então, acaba sendo muito mais fácil, né, das artesãs que moram fora do Brasil já acertarem logo de cara qual tecido utilizar. Porque existe um tecido apropriado para essa técnica fora do Brasil. E aqui no Brasil não tem, tá? Então, isso que acaba gerando muita confusão, né, na cabeça de vocês. Aqui, o que precisou acontecer? Precisou ser testado, né, vários tecidos para ver qual tecido ia bem para fazer uma almofada, qual tecido é o ideal para fazer uma flâmula, qual tecido é bacana para a gente fazer um porta-copo, entendeu? Então, assim, é isso que acontece, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que depois eu vou responder. Eu só não vou responder logo de cara para não perder a linha de raciocínio, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, pode perguntar. Então, gente, como não existe um tecido apropriado, aqui no Brasil teve que fazer muitos testes, né? E aí, o que acontece? Como existem agulhas, né, de ponta fina, média e grossa, não é qualquer tecido que você consegue usar com a agulha que você tem em casa, entendeu? Isso que vocês precisam saber, tá? Que também é muito importante. Outra coisa que eu anotei aqui, gente,
é assim, ó, qual é o maior benefício, né, que a gente tem para a gente saber disso, né? Porque na hora que vocês forem produzir a peça de vocês, vocês não vão ter retrabalho, né? Vocês não vão gastar dinheiro à toa. Então, vocês saberem sobre o tecido é muito importante, tá? E na medida que eu fui praticando, né, o punch needle, eu fui vendo que cada tipo de tecido ia melhor para um tipo de produto que eu ia fazer. Né? Então eu acho que com o passar do tempo vocês vão ter essa sensibilidade também de saber sobre isso. Ah, então para fazer uma almofada eu, por exemplo, gosto de trabalhar no linho misto. Para fazer um bastidor, eu gosto de fazer, dependendo do bastidor que eu vou produzir, se eu quero cobrir todo ele, eu já gosto de usar um algodão de sacaria. Se eu estou fazendo um porta-copo, por exemplo, que é, né, um desses modelos aqui menores, dessa flor aqui também, eu posso fazer algodão de sacaria ou eu posso fazer no etamine. Tem uma variedade de tecidos que eu posso fazer para uma mesma finalidade de produto. Então, gente, essa técnica, o que é mais importante vocês saberem, que não tem um tecido exato para ele, tá? Existem variedades enormes de tecidos aqui no Brasil que você pode fazer seu produto em punch needle, tá? Porque fora do Brasil existe um tecido específico para essa técnica, tá? É um tecido que chama Monk's Cloth, que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Então, gente, eu já falei para vocês, então, né, como é que é fabricado o tecido, para vocês verem que, apesar do mesmo tecido, né, linho misto ou etamine, existem diferentes gramaturas do mesmo tipo de tecido, né, então isso vai acontecer muito. Algodão de sacaria também, né, porque existem diferentes fabricantes e dependendo do fabricante que produzir, um vai colocar mais algodão, outro vai colocar menos, o outro vai colocar um elastano no linho misto, um poliéster, então um vai ser mais encorpado, o outro vai ser mais molinho, e isso que é o grande desafio de vocês, sabe? De vocês verem qual o tecido que vocês preferem para fazer a peça de vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui outra coisa. Então vamos começar a mostrar, por exemplo, quais são os tecidos que já foram testados aqui, que a gente pode fazer, né? Então, gente, por exemplo, para agulhas finas, né, isso também é uma outra coisa importante. Vocês precisam entender que como existem universos de agulhas diferentes, né, que eu sempre falo aqui, existe agulhas do universo de categoria fina, média e grossa, vocês precisam entender que toda a trama mais fechada do seu tecido é mais indicado você usar agulhas com espessuras, né, das categorias de agulhas finas. Por quê? A trama é muito fechadinha. Então, se a gente colocar aqui, né, igual esse daqui é um tricoline, né, que é um tecido molinho e que é de algodão. Se a gente colocar uma agulha de 4 ou 3 milímetros aqui, ele acaba ficando muito grosso, né, então a gente não vai perfurar o tecido de uma maneira correta, a gente vai meio que rasgar a trama. E não pode rasgar a trama, né? Que como o punch needle é uma técnica de pressão, né? A gente faz esse movimento aqui, ó, no tecido, a gente não alinhava, ele precisa estar. Então, se for a trama mais fechada, a gente precisa usar uma agulha mais fina, tá? Pra não acontecer de que no meio do seu projeto rasgar o seu tecido quando você estiver quase acabando o seu projeto. Tem uma história muito bacana que depois eu vou contar de uma aluna minha que aconteceu justamente isso, porque ela usou um tecido para uma agulha e aí ela não sabia, enfim, daqui a pouco eu conto pra vocês. Mas assim, pode acontecer isso e não é legal, né? A gente no meio do projeto acontecer de rasgar a trama do tecido e você fazer um furo e você não conseguir usar. Então, o tricoline, por exemplo, é indicado para você fazer trabalhos com agulhas finas. O brim também é um outro tecido que normalmente a gente faz nécessaire, né? Fica legal. E também tem uma trama bem fechada. Então, se vocês optarem fazer a nécessaire de vocês, né? No brim, vocês precisam usar agulhas de pontas finas, que elas vão variar de 1.3, 1.6, 2 e 2.2. Nesse tecido vai super bem, tá? Vocês estão com alguma dúvida? Tudo bem? E aí, por exemplo,
Então, esses dois tecidos já vão para o universo da categoria de agulhas finas, tá? Aí, na categoria de agulha fina também, olha que eu quero mostrar para vocês que eu falei, né? Vou dar um exemplo aqui na prática. O algodão cru, por exemplo, eu tenho 3 opções de tecidos de algodão cru que a gente pode fazer, né? Então, tem esse algodão cru que tem ela tem uma gramatura bem fina. Aqui na luz não dá pra ver muito, mas ele é quase transparente, tá? É um tipo de algodão cru. E aí, ó, isso é de uma marca, né? Tem um outro algodão cru que ele é médio, que ele já é mais grossinho. Tá vendo a quantidade a diferença da quantidade de fio que tem? Eu não sei se vocês conseguem perceber aí, mas esse daqui tem uma quantidade maior de fio. E aí ele acaba ficando mais encorpado. Então, e esse também é algodão cru. E tem um outro algodão cru, que é mais grosso, que parece uma estopa. Tá vendo? Olha só como esse é mais grossinho. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O mesmo tecido existem de diferentes gramaturas e que vocês precisam prestar atenção nisso no momento que eu falo, né? Ah, você pode fazer com algodão cru. Porque, por exemplo, gente, esse tipo de algodão cru que tem uma gramatura mais grossa, eu consigo colocar uma agulha de 3 milímetros, tá? Mas, já nesse daqui, esse algodão cru, que é um tecido bem fininho, que é aquele que é quase transparente, né? Você não vai conseguir colocar uma agulha de 3 milímetros aqui, porque a possibilidade, a chance do seu tecido, né, do seu projeto rasgar no meio do caminho, se você não souber fazer direito, né, seu ponto, ou se você ficar indo muito, perfurando o tecido, né, com o seu ponto, né, com a agulha mágica, você vai rasgar o seu projeto. Então, existem, isso aqui são 3 tipos de algodão cru, só para vocês terem uma ideia, né? E aqui nesses 3 tipos de algodão cru, de tecido, você pode fazer de finalidades diferentes. Então, nesse mais grosso aqui, eu fiz uma flâmula, eu fiz até para casa cor. Eu fiz nesse tecido aqui, que eles queriam um tecido mais encorpado, e aí eu acabei escolhendo um algodão cru mais grosso, que parece uma estopa, né? Não é uma estopa, mas como ele é mais grosso, ele é mais fibroso. E aqui, por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa muito fininha. Aqui, por exemplo, não é recomendado a gente fazer uma almofada de algodão cru com esse tipo de tecido, entendeu, gente? Com essa gramatura, porque é extremamente fina, né? Você pode fazer um bastidor, né, redondo, com esse tipo de algodão cru. Por isso que vocês sempre têm que... eu recomendo vocês comprarem o tecido fisicamente, pessoalmente. Não compra pela internet, pelo menos assim, a não ser que você já comprou pela física, foi no armarinho, já sabe a marca, já sabe o modelo, já sabe a gramatura, depois você pode comprar pela internet. Porque aí vai evitar de vocês gastarem dinheiro à toa, de comprar o tecido errado, entendeu? Porque pode acontecer isso e acontece muito. Eu tenho um exemplo de uma seguidora minha, que ela estava tentando fazer, querendo aprender a técnica, e ela falou: ah, Cacá, eu tô querendo aprender a técnica, comprei a agulha de 3 milímetros, e aí eu vou começar a fazer umas peças para colocar no meu ateliê, para dar um upgrade no portfólio de produtos, né? Eu falei: ah, que legal, você vai ver, essa técnica, ela é muito gostosa, mas ela não é tão simples, né? Ela tem muita particularidade. No caso, como no tecido, que isso tem muita coisinha, muita informação, né? Aquilo que eu falei, como não existe um tecido específico, tem que ter teste, né? Vocês precisam testar para ver o que vocês vão, né, se adaptar melhor. E ela: ah, não, vou fazer aqui, aí a gente vai se falando. Eu falei: bom, tudo bem. Aí tá, ela começou a tentar fazer a almofada dela. Aí ela fez, aí depois ela me manda, depois que eu tinha falado isso, né? Ah, Melina, presta atenção, porque essa técnica não é muito fácil de fazer e tal. Aí ela: ah, não, tranquilo. Ela começou a tentar fazer a almofada, no meio da almofada, quando ela estava quase terminando, ela rasgou o projeto dela. E aí foi isso que aconteceu. Ela falou: ai, Cacá, realmente, como você falou, eu estava quase terminando de fazer minha almofada, né, no ponto relevo, e aí no final a trama do tecido esgarçou, e aí eu rasguei meu trabalho e eu não pude aproveitar. Então, vou desistir dessa técnica, achei muito complicada, ela não é fácil. Eu falei:
justamente isso que eu falei, né? É uma questão de que assim, não é tão fácil assim. E qual foi o erro dela? O erro foi justamente dela ter achado que qualquer algodão cru iria na agulha dela. Só que o que aconteceu? Ela comprou um algodão cru de uma espessura muito fina, que provavelmente foi esse daqui, ó, tá vendo? Esse aqui tem poucos fios, ó. E aí ela comprou com uma agulha de 3 milímetros. O que aconteceu? Ela foi fazendo, ela não tinha muita informação, né? E aí, quando ela foi ver, ela rasgou a trama do tecido e aí ela abre o tecido, abre um buraco, gente. É uma coisa que, assim, se você não for muito sagaz, assim, né? Você não consegue aproveitar seu projeto. E aí ela teve que refazer tudo de novo. E ela, óbvio que ela ficou frustrada, né? Porque tava achando que ia dar super certo, mas não deu certo. E aí depois eu dei esse toque pra ela. Eu falei, olha, provavelmente sua agulha tá muito grossa. E eu bato o olho, gente, na foto eu já consigo ver que o tecido tava fino, sabe? Eu falei, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Porque podem ser outras coisas também, né, gente? Isso que é o maior desafio, eu acho, do punch needle, é justamente isso. Porque pode ser também o fio que tá muito apertado na agulha, e aí seu ponto não vai fixar, entendeu? E aí, enfim, podem ser uma série de fatores que podem ocasionar de você não conseguir produzir sua peça, mas um dos fatores é esse da trama ser muito fina para uma agulha muito grossa ou vice-versa, tá? Aí, gente, depois de eu ter mostrado essa questão, né, da variedade de um mesmo tecido de diferentes gramaturas, eu vou mostrar os outros tipos de tecidos que vocês podem fazer. Então, eu já falei do tricoline, eu já falei do brim, que são utilizados para você fazer trabalhos com agulhas de pontas mais finas para esse tipo de tecido. Aí eu dei o exemplo agora do algodão cru, que existem opções, exemplos, variedades de gramaturas diferentes também de algodão cru, que você pode fazer, né, dependendo, uma almofada ou um bastidor, dependendo do tipo de gramatura do tecido que você tiver. Aí esse daqui, gente, é o cânhamo, ou também é chamado como linhão. É um tecido muito gostoso também de se trabalhar, que ele é mais grossinho e ele é cheio de furinho, tá vendo? Então, normalmente é um tecido gostoso para quem tá começando a trabalhar com cânhamo, tá? E aí o cânhamo é a mesma coisa. Existe esse cânhamo que é mais grosso e existe esse cânhamo que é o mais transparente e fininho, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tá dando pra ver o urso lá atrás, ó, um pouquinho de leve, vocês estão conseguindo perceber? Esse aqui já não dá pra ver, ó. A diferença de gramatura também. E aí, dependendo do projeto que você fizer, é mais recomendável fazer com um mais encorpado e o outro mais fininho, né? Então, assim, o cânhamo também. E aí, o cânhamo você já pode usar para agulhas de pontas médias, tá? Ele vai bem também. E tem o algodão de sacaria também, que é um tecido que tem um custo-benefício muito bom. Eu, particularmente, gosto muito de fazer trabalho com algodão de sacaria, porque eu acho que ele tem um preço muito bom. E eu recomendo, gente, quando for fazer com o algodão de sacaria, quando a gente faz projetos assim, ó, quando a gente cobre ele todo no bastidor, né? Porque como ele não é um tecido esteticamente bonito, eu não recomendo usar o algodão de sacaria para aparecer o projeto como o Pequeno Príncipe, né? Que esse aqui eu fiz no Etamine, por exemplo. Mas tem aluna minha, por exemplo, que não se adaptou com algodão cru. O algodão cru logo de cara eu gostei de trabalhar. E tem um pouco disso também, gente. É uma questão pessoal, sabe? Eu vejo com as minhas alunas, eu dou uma variedade, né, no meu curso, enfim, de opções de tecidos, né, para as alunas conhecerem, né? Eu sempre eu faço uma variação muito grande para justamente conhecer um universo que você pode fazer. Mas, por exemplo, tem aluna minha que não se adaptou com o algodão de sacaria. Ela falou, Cacá, parece que o tecido me domina, esse tecido. Eu não domino o tecido, porque como ele é mais molengo, né, ele tem uma fibra mais maleável, ela não curtiu. Então, assim, tem pessoas que não curtem o algodão de sacaria, tem gente que não gosta do tricoline, por exemplo. Eu, particularmente, o tricoline, para trabalhar com agulha fina, eu não gosto de trabalhar com ele, porque eu acho ele muito fininho, não gostei.
Tem gente que gosta, entendeu? Então, assim, tem muito uma questão pessoal. Com o passar do tempo, você vai ter a sua preferência de tecido para você trabalhar, tá? Então, mais o algodão de sacaria é um tecido que eu recomendo porque tem um custo-benefício bom e não é aquele que vende no farol, tá, gente? Que é aquele que é bem transparente, porque aí a trama é muito fininha. É um mais encorpado, tá? Que vende em armarinho mesmo, tá? Não é o que vende em farol, no semáforo, que é meio que pano de chão. Não é esse, tá? É um tecido que vem de armarinho, que eles chamam de pé de galinha, e existe muito isso, né? Dependendo da região, tem gente que chama pé de galinha, tem gente que chama algodão de sacaria, e aí depende da região que você mora para você procurar pelo tecido, tá? Então é isso. E esse aqui, por exemplo, é um tecido que vai bem com agulha média, né, de 3 a 4 milímetros. O algodão de sacaria, ele vai muito bem. Você consegue fazer projetos super bonitinhos. Aí, gente, a gente tem o etamine também, ó. O etamine é um tecido que eu trabalho super também com ele. Pra quem tá começando, eu acho um tecido muito bom. Esse tecido é bacana. Uma coisa que é legal também que eu vou falar, que é super importante, gente, pra vocês saberem, é o seguinte. Dependendo do tecido que você trabalha, você pode usar agulha de ponta fina, média, fina e média, por exemplo. Grossa não, porque daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Mas o etamine e o linho misto são dois tecidos muito versáteis. Por quê? Além de serem tecidos bonitos, né, que ele fica bonito para você fazer um trabalho, né, para aparecer aqui atrás, ó, esse aqui é no etamine. Você consegue usar agulha de diferentes espessuras. Então, talvez seja ótimo o tecido para você ter, se você tiver uma agulha mágica que trocam as pontas, que tem a categoria fina e média, por exemplo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Esse projeto aqui que eu fiz, da Palavra Amor, eu fiz no linho misto e fiz com a agulha de 1.6, com uma linha fina, tá? Que foi uma agulha desse modelo aqui, tá? Fio fino. O linho misto também vai muito bem com a agulha de 2.2, 2,5, quer dizer, desculpa, que foi esse projeto que é uma encomenda de uma cliente, um porta-maternidade que eu fiz, que acabou de ficar pronto. Eu fiz esse projeto na agulha de 3 milímetros. Então, assim, ele é um tecido que vai para agulha de ponta fina de 1.6, ele vai para agulha de 3 milímetros e também ele entra bem com uma agulha de 4 milímetros que eu fiz essa almofada. Olha que legal. Então, existe essa opção também de você usar um tecido que você pode usar diferentes espessuras de agulhas. Eu acho isso demais, né? Porque você consegue comprar um tecido só, você compra maior quantidade. É um tecido que é super chique, né? As minhas almofadas, por exemplo, eu só faço linho misto, né? Então eu gosto muito de fazer com linho misto, porque eu acho que agrega muito valor. Meu porta-maternidade também eu faço no linho misto, dependendo do modelo, né? Esse é um modelo que eu super vendo bem no meu ateliê. E aí, olha que legal, então eu tenho vocês viram essas 3 peças que lindas, usando o mesmo tecido, mas com diferentes espessuras de categorias de agulhas. Eu transito nos 3 universos, agulhas finas, médias e grossas. E no etamine, agulhas finas e médias, desculpa, né? Porque a grossa vai de 5 a 6 milímetros, e aí já não é recomendado. Mas eu transito bem muito nesses 2 universos. Então é ótimo, gente, dá um efeito muito diferente no projeto, né? Então você consegue dar uma variedade de opções de produtos para sua cliente, né? Se você tem um ateliê, muito maior, né? Porque o efeito fica muito diferente quando você usa uma linha dessa espessura ou dessa espessura, né? Ou não é dessa, ou dessa espessura que é tipo uma lã família. Essa daqui que eu mostrei é uma agulha já para agulha grossa. Mas assim, eu acho isso muito legal, entendeu? Então eu acho que vale a pena vocês investirem, né, em linho misto, no etamine. O etamine é a mesma coisa, você consegue fazer projetos desde a agulha com agulha de 1.6 até 3 milímetros, 4 também vai muito bem, tá?
Então é um tecido que eu recomendo. E aí, outra dica bacana que eu quero dar pra vocês, quando o tecido que vocês, né, dependendo do tecido, ele vem muito meio duro, né, com uma goma normalmente. E aí, o que vocês podem fazer para tirar essa goma do tecido, né? Uma dica muito bacana. Pega um balde limpo, né? Enche de água, coloca um pouquinho de amaciante e deixa de molho de um dia para o outro. No outro dia você só tira, né, na água corrente o amaciante, né? E bota para secar. Vocês vão ver que o tecido de vocês vai perder essa goma, que para o Pantinida não é muito bom você ter um tecido muito engomado, muito duro. Então, sempre é recomendado fazer isso para todos os tecidos que tem essa goma, tá joia? Essa dica é ótima. Aí, deixa eu guardar aqui, meu amor. Vocês estão entendendo, gente, a diferença desses universos do tecido? Aí, esse daqui, ó, é o tricoline que eu falei, que é algodão, né? 100% algodão. E o que acontece? Esse que eu falei que eu não gosto muito de usar, porque eu acho ele extremamente fino e aí eu não gosto, tá? Mas dá pra você fazer com trabalhos de agulhas de pontas finas, tá bom? Eu acho ele muito fininho, muito transparente e aí tem que ser uma agulha assim de 1,6 no máximo pra não rasgar a trama do tecido, tá? Aí agora, gente, eu vou entrar no universo que eu quero mostrar também a diferença, igual o algodão cru que eu mostrei pra vocês. Ó, o linho misto que eu quero... Aqui não dá pra ver direito, mas esse linho misto, a trama dela, desse tecido aqui, do linho misto, ele é muito mais grosso, né? Então ele não tem um elastano, muito elastano. Então é um tecido que ele é mais encorpado do que esse aqui, por exemplo, ó, que é linho misto também, mas ele é bem mais molinho, tá? Ah, Cacá, mas dá pra gente fazer almofada nesses dois linhos mistos, né? Se eu achar na minha cidade só esse aqui que é mais encorpado, dá pra você fazer. Mas eu, particularmente, é isso que eu falo, gente. É uma questão de vocês testarem e de vocês pegarem no tecido. Eu prefiro trabalhar com linho misto mais molinho. Mas tem gente que vai querer, né? Vai preferir trabalhar no tecido com linho misto mais grossinho, mais encorpado. Isso é pessoal de cada um, tá? Mas que dá pra fazer a almofada nos dois, o porta-maternidade, dá. O que eu acho que vocês têm que ver também é custo, né? Porque o linho misto não é um tecido barato, né? Então eu acho que ele agrega valor à peça, eu acho, que é uma maneira de você poder cobrar mais caro, né? Porque fica mais bonito. Mas é uma questão pessoal também. Mas essa é a diferença, né? Da gramatura igual ao algodão cru que eu mostrei pra vocês. Tem essa daqui do linho misto, né? No algodão de sacaria também tem esse mesmo diferencial, né? De gramatura que eu tô falando. E isso é uma coisa que vocês precisam se atentar e é muito importante, tá? O tecido que eu falei que existe fora do Brasil, gente, que é um tecido importado, que é o tecido que as artesãs de fora usam, chama Monk's Cloth. É esse daqui, ó. É um tecido mais grossinho, ele é super gostoso, gente, só que é um tecido que é super caro aqui no Brasil, né? Ainda mais como ele é importado, para você converter, enfim, ele acaba saindo um pedacinho pequenininho, não vale a pena comprar, tá? Eu não faço os meus projetos nenhum com ele, porque eu acho que não vale a pena. Eu só comprei para vocês conhecerem, né? Porque como eu trabalho aqui no Vó Lá Ensina, abrir esse Instagram, eu acho bacana mostrar para vocês as variações e os tipos. Mas fora do Brasil, eles usam esse tecido aqui, que é o Monk's Cloth, que esse, gente, o que é interessante dele, você, apesar dele ter essa trama bem fechadinha, eu consigo usar agulha de 5 e 6 milímetros para fazer esses projetos. E aí eu consigo colocar esse fio, que é da Paratapete, por exemplo, para fazer projeto. Esse daqui, ó,
eu fiz nesse tecido com agulha de 5 milímetros, tá vendo? Eu consigo cobrir ele todo, né? Porque aqui no Brasil, qual é o tecido que a gente consegue usar com agulha grossa? A gente consegue usar a tala garça, né? Que eu recomendo fazer tapete, que fica muito bonito. E aí você consegue usar a tala garça com fio grosso, né? Então esse é um tecido que é com a trama bem aberta. E para trama bem aberta, a gente usa agulha grossa com fio grosso, tá? A lógica sempre é essa, gente. Trama mais fechada, agulha mais fina. Agulha média, né? E aí tem as exceções que eu acabei de dizer, que essa técnica não é uma regra. Não tem uma receita de bolo que tem que 2 mais 2 são 4. Não, é teste. Nesse sentido, é isso que eu tô falando. A de 3 milímetros pode ir o etamine, pode ir o algodão cru, né? Pode ir o algodão de sacaria. E aí, nessa daqui, por exemplo, são as tramas mais abertas. E as agulhas mais grossas. Então, a tala garça é bacana para poder fazer tapete. E tem a juta também, ó. Que aí a gente coloca os fios mais grossos, como são esses aqui, ó. Que tem esse fio aqui que é para tapete. Mas também, como essa juta, por exemplo, é aquilo que eu falei da trama e do fornecedor. Tudo depende, tá? E por isso que tem que ir com calma. Porque esse fio aqui, ó, é um fio família. E esse é um para tapete. Mas entrou nessa juta perfeitamente, tá vendo? Ó, meu ponto relevo e meu ponto reto, né? Que essa técnica só tem um ponto, né? Que um é o avesso do outro e você escolhe o lado direito ou o lado avesso para vocês fazerem, tá? Então, na juta, vocês podem trabalhar com agulha média e grossa. É aquilo que eu falei, dependendo do tecido, vocês conseguem transitar com mais de uma opção de agulha, tá? E olha a diferença, gente, dessa trama, dessa juta, como ela é muito mais aberta e muito mais fina, para essa juta aqui que tem a trama muito mais fechada. Vocês conseguem perceber a diferença? Ou seja, qual dessas duas eu iria escolher para fazer meu projeto? Qual que vocês iriam escolher? Vamos deixar aqui no comentário? Quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês tivessem uma agulha de ponta grossa, né, de 5, 6 milímetros, qual dos dois tecidos vocês usariam? Mais fino, com a trama mais aberta, né? Ou com a trama mais fechada? Vamos ver se alguém responde aqui. Só para vocês verem se vocês entenderam. A mais fechada, é isso aí. Muito bem. A gente vai indo pela lógica, sabe, gente? Porque a trama mais fechada, ela vai ser mais encorpada e a chance dela ser mais rígida é maior. Então, é melhor você usar a trama mais fechada do que a trama mais aberta. E por isso que vocês têm que prestar atenção na hora de sair comprando o tecido também, tá? Porque para o mesmo tecido existem variações de gramaturas e isso vai impactar no seu trabalho, tá joia? Por que, Cacá, eu não vejo você fazendo muitos trabalhos, né, com agulhas muito grossas aqui no seu ateliê, né? Eu vejo no ateliê Voilá, vejo seus trabalhos, eu não vejo você utilizando agulha muito grossa. Porque eu acho, gente, qual é a minha opinião? Que a gente, aqui no Brasil, como a gente não tem esse tecido viável, né, que é o Mons Cloth, pra gente ficar comprando, porque esse tecido vai com uma agulha de 6 milímetros, né? Então, se fosse viável, eu até poderia ia fazer um trabalho mais robusto quando eu quisesse. Só que, como a gente não tem, a gente fica muito limitado para poder fazer com agulha de 5 e 6 milímetros. Porque eu só vou estar navegando dentro desse universo e desse universo de opções de tecidos, entendeu? Se você é uma pessoa que só quer fazer tapete, tudo bem. Só que eu, como gosto de fazer diferentes tipos de trabalhos, né? Como trabalhos de pontas finas, né? Que é esse daqui, que é do Pequeno Príncipe. Como eu gosto de fazer com lã, como eu gosto de usar fio de amigurumi, que é esse daqui.
né? Eu gosto sempre de mudar. Eu não fico só numa, porque eu quero apresentar variações para o meu cliente de possibilidades de efeitos, né? De trabalhos finais, assim. E por isso que eu não uso agulha de lã grossa e tecido de juta e talagarça. Eu só uso para poder fazer tapete, né? Talagarça e só. Porque eu acho que a gente fica mais limitado. E não vale a pena ficar comprando esse tecido aqui no Brasil, porque como é um tecido importado, é caro. Tá joia? Então, só para vocês saberem o porquê que eu acho que eu não recomendo, assim, é aquilo que eu falei, gente. A não ser que você adore trabalhar fazendo só tapete, com a talagarça média, aí tudo bem você comprar uma agulha de 5 milímetros. Mas tirando isso, eu acho que não vale a pena, porque você só vai ficar nesse universo, tá? Aqui no Brasil. A Filomena também respondeu, trama fechada. Muito bem, gente. Essa é a lógica, tá? Então, assim, basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida? O mais importante é vocês saberem isso, assim. Tecidos com as tramas mais fechadas, é recomendado a gente usar as agulhas de pontas finas, tá? Então, quais são os tecidos de tramas, né, mais fechadas? É o brim, é o tricoline, né? Esses dois, por exemplo, você pode usar. Aí, por exemplo, também com ponta fina, o linho misto, que é o exemplo que eu dei, né? Tem existem agulhas médias, por exemplo, que é aquilo que eu falei no meio da live. O linho misto e o Otamine é um universo que você consegue usar com a agulha fina e média, né? Então, assim, Cacá, eu não queria ficar comprando um monte de tecido. Então, o Etamine é um tecido bacana para você começar a testar, por exemplo, porque você consegue, se você tiver uma agulha que troca as pontas, que, né, seja fina e média, para você utilizar para fazer mais produtos, tá? E aí é isso, gente. O mais importante vocês saberem é justamente isso, que não é uma técnica que logo de cara você vai ter um determinado tecido, só um tecido só para você fazer. Aqui no Brasil foram feitos vários testes, né? E aí as indicações, né, para vocês utilizarem são essas que eu falei desde o começo da live, porque o melhor que eu acho que vocês precisam saber, assim, que eu acho que vale a pena, é justamente pra você não ter gasto à toa, né, de tecido, de dinheiro, porque às vezes vai começar a comprar, né, um tecido e às vezes você não gosta, enfim, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que vale a pena vocês já irem na opção mais fácil, né? E é isso, assim, eu costumo trabalhar aqui no ateliê justamente com isso. Se é um tipo de trabalho que nem esse, que é uma flâmula, né, que eu vou cobrir ele todo, eu já gosto de usar algodão de sacaria, né? Se é um trabalho que é um porta-maternidade, que é algo que, né, é mais elaborado, mais sofisticado, eu só uso o linho misto, porque eu acho que fica super chique. Que nem esse bastidor que eu vou entregar para cliente, que eu vou mandar para São Paulo. Tem o Etamine, por exemplo, que é igual esse daqui, né? Onde eu misturei duas técnicas. Eu fiz, tá vendo? Fica super bonitinho o Etamine. Então, assim, quando vai aparecer, né? Eu gosto de usar o Etamine, que eu acho que é um tecido bacana, tá? E assim vai. Vocês têm alguma dúvida, gente? Dúvidas? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu gostaria de falar aqui. Não, basicamente era isso mesmo que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Bom, gente, então é isso. É um tema muito importante. O que vocês precisam saber é que precisam meio que seguir um pouco da lógica, né? Um fio desse daqui, dessa grossura,
não vai passar numa espessura de uma trama muito fechada, como o brim, por exemplo, né? Que é esse daqui, ó. Tá vendo? É uma trama muito fechada, então não vai conseguir passar, né? Então é recomendado a gente usar esses fios mais finos para essas tramas mais fechadas, né? E aí um fio médio já vai conseguir entrar nesse daqui, né? A agulha de 2,5 aqui é no máximo 2,5, porque nem 2,5, acho que 2, gente, dá pra usar nesse brim, porque a trama é muito fechadinha, senão você vai ter mais dificuldade pra você perfurar, né, sua peça, pra poder fazer seu projeto. E aí, sempre pensando nisso, que precisa estar compatível a agulha, o fio e o tecido que você vai utilizar pro seu projeto, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar um direct, que eu tô à disposição, tá? E quinta-feira que vem tem live, então toda quinta às 16 horas eu sempre faço live falando, né, sobre materiais, sobre tipos de projetos que vocês podem fazer, ou então quais são os erros que as pessoas mais cometem tentando produzir essa técnica que tá tão em alta fora do Brasil, que é tão gostosa de fazer, né? E a gente faz... O que eu acho mais legal dessa técnica, gente, é a diversidade de peças que a gente consegue fazer, né? Então a gente consegue fazer desde um porta-copo como esse, até um tapete ou uma almofada como essa, sabe? Então é uma técnica que é eco bag, necessaire, né? Olha que gracinha essa necessaire que eu fiz também. Ó, no ponto relevo, uma letra de forma. Você consegue fazer uma variedade enorme de produtos e fica muito bacana e é muito gostosa de fazer. Então, assim, a chance de você enjoar é super pequena, porque o céu é o limite para essa técnica. Você não fica tão amarrada, sabe? E não é difícil, é muito dinâmico, né? É gostosa de fazer e aí é muito bacana, tá? A Filomena tá falando aqui, o meu acabamento em porta-copo fica muito grosseiro. Você tá fazendo no ponto relevo o seu porta-copo? Porque porta-copo sempre é recomendado a gente fazer, Filomena, no ponto relevo, tá vendo? E aí aqui atrás fica o ponto reto, tá? Se você tá fazendo no ponto relevo, responde pra mim aí, pra eu te ajudar. Todos os meus porta-copos eu faço no ponto relevo, ele é indicado, porque se você estiver fazendo no ponto reto, aí você tá com um ponto relevo por trás e aí ele pode ficar meio grosseiro, que eu acho que talvez seja isso que você esteja falando. Eu não sei o que você quer dizer grosseiro, né? Tem que ver o fio que você está utilizando, porque, por exemplo, se você utilizar uma lã, o acabamento da lã é completamente diferente do fio de amigurumi, né? Eu gosto, por exemplo, para porta-copo, fazer com fio de amigurumi. Eu não gosto de fazer com lã porque eu acho que desfia muito, né? Como é uma composição que a lã tem mais acrílico, não desfia, mas tem uns pelinhos que me incomodam. Mas estou... Ok, mas mesmo assim fica. Então, tem que ver isso, se você faz no ponto relevo ou no ponto reto. E aí tem que ver o tipo de fio que você tá fazendo pra não ficar grosseiro, tá? Eu gosto de fazer no fio de amigurumi, que eu acho que é isso, que eu acho que tá vendo, ó, eu adoro, ele é macio, ele é gostoso. Deve ser a linha, eu faço com a lã, é por isso, tá? É isso que tá, eu sempre já consigo entender mais ou menos o que vocês estão falando, porque eu já fiz muito teste, né? Então, isso que é legal também, da gente procurar sempre, gente, profissionais que entendam da técnica, sabe? Porque a gente fica vendo conteúdo na internet, no YouTube, de fora do Brasil, né? É aquilo que eu falo, fora do Brasil eles usam um tecido que não existe, que não é que não existe, mas que não é viável aqui, né? E aí tem bastidor, por exemplo, que é aquela caixa quadrada que tem aquele gripper, que também não existe. E aí foram adaptando coisas aqui no Brasil para poder fazer, né? Eu acho que até um outro tema legal pra gente falar sobre bastidor.
porque também existe uma variedade enorme, né? E aí às vezes as pessoas usam um bastidor que é apropriado para bordado livre, para tentar fazer ponto russo e acabam não conseguindo porque é diferente, né? A tarraxa é diferente, enfim, tem muita coisa que eu já consigo saber assim, e já consigo dar essas dicas. Então, provavelmente é isso. Tenta fazer no fio de amigurumi, você vai ver como vai ficar mais bonito o acabamento. Até na eco bag também eu gosto de fazer. Eu só faço as minhas eco bags no fio de amigurumi, porque eu acho que o acabamento no produto final fica mais bonito fazendo no fio de amigurumi do que na lã minha eco bag. Tem determinados produtos, peças que eu tenho eu sou mais favorita a um tipo de fio, tá? Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo. Então, só pra falar que essa live vai ficar gravada aqui no feed, tá? Então, quem tá chegando agora e não conseguiu pegar o conteúdo, né? Que eu falei muita coisa importante e bacana pra vocês entenderem mais sobre esse universo desse material que é tão importante, que é o tecido. Depois assiste, tá? E quinta-feira a gente tá de volta. Quem tiver mais dúvida, eu tô à disposição no direct. E aí a gente vai se falando, tá? Um beijo, muito obrigada a todo mundo. E aí a gente se fala. Até mais, gente.